Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. Nós conversamos hoje sobre o aumento do número de casos de sífilis no Brasil. Participam do nosso programa Paulo Sérgio Ramos, chefe do setor de doenças infecciosas e parasitárias do Hospital das Clínicas, Clélia Franco, neurologista também do Hospital das Clínicas, e ainda Camila Dantas, gerente do setor de infecções sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde de Pernambuco. Vou falar um pouquinho agora dos programas de acompanhamento, de prevenção, sobretudo de tratamento da sífilis, num quadro brasileiro de crise, de desmonte do serviço público de saúde, de fechamento dos cofres públicos. Isso já está afetando ou poderá afetar programas destinados ao tratamento de infecções sexualmente transmissíveis, por exemplo? Eu acredito que sim, né? Porque essa limitação de recursos, ela não é seletiva, né? Então, a gente que trabalha no hospital, eu e Clélia, né, trabalhando no hospital universitário, no hospital terciário, que teoricamente, né, deveria ter todos os recursos diagnósticos e terapêuticos, a gente já começa a sentir, né, alguma dificuldade. Então, a gente acredita que quem está lá na ponta, na unidade básica de saúde, comece também a se ressentir da dificuldade de realização de diagnósticos, né, e de tratamento. E, aliado a isso, existe também a dificuldade da própria população, né? As pessoas estão com mais limitação de recursos e, às vezes, não conseguem sequer ter a oportunidade de ter dinheiro para pegar um transporte para, por exemplo, uma grávida fazer as consultas de pré-natal, né? Então, tem uma motivação social aí que a gente não sabe exatamente quanto impacta, mas que, com certeza, tem lá o seu peso. A própria crise, né, aumentou muito o número de pessoas que deixaram de poder ter um plano privado de saúde e procuram, né, a saúde pública. Então, isso vem abarrotando, né, o sistema também. A gente tem notado isso, uma procura maior. E, claro, mais gente precisando utilizar com o recurso que está sendo diminuído. Então, isso tem dificultado bastante. Aumenta a demanda e diminui a oferta. Diminui a oferta. Perdão, Ciro, mas assim, acho que uma coisa que é importante a gente observar é que, apesar de a gente estar sofrendo por um momento político diferente, né? Bem diferente do que a gente tem passado antes, mas a questão do abastecimento, do teste rápido, diagnóstico, da própria penicilina, a gente está vivendo um momento diferenciado, que esse teste ele não falta, o diagnóstico ele não está em falta. A gente tem como fazer o diagnóstico da sífilis, por mais que o teste rápido para a sífilis ele não seja um teste que a gente chama de confirmatório. Ele é um teste de triagem, ou seja, se ele der reagente, você precisa fazer um outro exame. Mas, em contrapartida, uma gestante que tem seu teste rápido reagente, ela já deve ser tratada. No momento que você já está coletando um outro exame, que é o VDRL, para poder depois fazer o acompanhamento dessa gestante. Mas essa testagem rápida, ela não tem faltado. Isso, o Ministério até que não tem privado a gente, não vem em falta para a rede, né? E foi como eu tinha falado antes, houve aí uma compra de penicilina, né? Que a gente ainda não tem, claro, aquela distribuição adequada, até porque os municípios eles também devem estar fazendo os seus processos de compra, mas a gente está conseguindo manter a rede com o abastecimento, com o tratamento. O LAFEP não produz penicilina? Não, o LAFEP não produz penicilina. Mas, por exemplo, no quesito a AIDS, né, HIV, e a Camila é responsável por toda essa pasta em Pernambuco, então a gente vive, de 1 ano e meio, 2 anos para cá, um desabastecimento sazonal de alguns medicamentos para AIDS. Então, a gente passa o tempo todo dizendo para o indivíduo portador de HIV que ele tem que tomar a medicação, ele tem que aderir ao tratamento, ele não pode deixar de tomar o medicamento, porque isso é muito importante para a sobrevida dele. E, de repente, o paciente vai buscar a medicação na farmácia, a medicação não tem. Então, ela fica de forma episódica, faltando, né, por alguns dias. Então, o Ministério da Saúde não está conseguindo manter essa logística de compra, de abastecimento e distribuição
dos medicamentos. E às vezes acho que de estrutura também, porque como Camila fala, o teste pode estar disponível, não faltar o teste, mas não é só o teste, a gente tem que ter a estrutura do posto de saúde, que tem que ter aquele profissional de saúde contratado ali para atender, que muitas vezes não tem. A gente viu aí que houve muita dispensação, não é, de funcionários. Depois, você pode não ter a estrutura suficiente dos postos em si, fisicamente falando. Sim. Um exemplo, a gente tem dificuldade às vezes com colchões para a enfermaria. Eu tenho alguns leitos que não estão sendo usados porque a gente não tem colchão, né? E que houve a compra, mas não chega. Tem coisas assim, né? Burocráticas, administrativas, que a gente não entende, né? Porque a gente está lidando diretamente com o doente, mas que isso interfere no tratamento. Que é o caso das gestões municipais, né? A gente, quando fala de Recife, é uma cidade macro, né? A capital, mas a gente fala de uma cidade lá do interior que, quando o político vira, né? O vento vira ao contrário, aquele político que não ganhou a eleição, ele simplesmente dissolve toda a equipe do programa de saúde da família. E a população fica realmente desassistida. Eu tenho outros números aqui da sífilis em Pernambuco. E aí eu vou trazer os números e você vai dar o diagnóstico, vai contextualizar esses números. No caso da sífilis adquirida, em 2015, 1.319 casos. Em 2016, 2.657 casos, quer dizer, dobrou. Praticamente o dobro. Né? E aí, em 2017, tem uma queda em relação a 2016, mas continua um número de casos maior do que 2015, com 1.829 casos. Então, eu vou aproveitar e já te atualizar, né, em relação a esses números. Em 2017, a gente já tem mais de 3.000 casos. 2017? 2017. Mas da sífilis adquirida? Adquirida. Porque no momento que a gente publica esse boletim, a gente não consegue fechar o ano todo. A gente publica ele em outubro, então a gente traz dados até julho, agosto. Esses números aumentam até o final do ano? Eles aumentam, exatamente. E até mesmo no ano seguinte, esses números eles vão sendo atualizados de anos anteriores, por causa do processo de digitação da informação. Mas realmente o que a gente observa aí é um quadro crescente, né? A gente percebe que a cada ano a situação ela vem se agravando. Existem vários fatores também relacionados à própria vigilância do sistema de informação que dá esse número para a gente, como retiradas de duplicidade, pessoas que são notificadas múltiplas vezes relacionadas ao mesmo caso, mas eu acho que isso não é o principal problema. O que a gente identifica é que realmente as pessoas elas estão se infectando mais, né? As pessoas elas estão ignorando cada vez mais o uso do preservativo, da camisinha. E justamente nos tempos de hoje, em que a gente tem a camisinha disponível, a gente tem camisinha masculina, a gente tem a camisinha feminina, a gente tem o gel lubrificante, e isso tudo pelo sistema público. Às vezes existe muito a fala de que a camisinha do Ministério do Governo não é boa, né? E aí a gente fica se perguntando, como é que pode, né, um látex bem lubrificado, né, ele não ser bom, né? Ele pode te oferecer prazer da mesma forma. Então, são essas próprias questões que precisam também ser discutidas, sabe, Estela? As pessoas elas precisam falar mais sobre sexualidade. A camisinha ela pode ser transformada ali num objeto de prazer, pode você aproveitar e transformar aquilo ali num fetiche no momento de um sexo, né? Mas ela precisa ser trazida mais de volta para os hábitos das pessoas, para esse hábito das pessoas. É a única forma de prevenção é o uso da camisinha. É a única forma de prevenção. No caso do HPV, além da camisinha, tem também a arma que é a vacina para HPV, que está disponível na rede pública na faixa etária de 9 a 14 anos, meninos e meninas. E eu acho que também a questão, Camila já introduziu essa questão, a questão da educação dentro de casa e educação na escola. Então, não tem como a gente retroceder, né, que os políticos que legislam, né, eles interfiram para que a escola não possa ter esse papel de educar a criança com relação à sexualidade, né? Isso a gente vai pagar um preço muito alto, já está pagando, e pode ter um preço muito mais alto no futuro. Até porque é uma realidade, né? A gente precisa lidar com isso, né? E não só a criança, mas as pessoas mais velhas que às vezes se separam e voltam a procurar um novo parceiro, se esquecem, né? Acham que na minha idade, né, não existe mais isso. Ao contrário, a gente sempre tem que estar se protegendo em todas as faixas etárias, desde que tenha vida sexual ativa,
tem que haver proteção. Inclusive, se não me falha a memória, o número de contaminação pelo vírus da AIDS tem aumentado em pessoas da faixa etária mais avançada, não tem? Ela deu uma estabilizada, acho que a Camila tem dados mais mais concretos, mas ela tem estabilizado em todas as faixas etárias, inclusive dos idosos. Agora ela tem dado uma crescida na faixa etária de 15 a 25 anos de idade. Então, os adultos jovens, adolescentes, é que estão guinada numa curva francamente ascendente. E aí entra o HIV, entra a sífilis, entra tudo. Entra tudo. né? Isso foi até um questionamento recente sobre o aumento do número de casos em idosos do HIV. E a gente viu que, na contramão do Brasil, que o Brasil ele observa um aumento em idosos, a gente tem em Pernambuco uma redução desse número em idosos, mas a gente tem aumento nesses jovens, né? Que é o mais preocupante, porque quanto mais jovens eles se infectam com a doença que pode te levar ao óbito, né? A gente vai ter aí pessoas morrendo muito mais jovens, se elas não se tratarem adequadamente, claro. Eu quero voltar um pouquinho para essas sequelas neurológicas. Uma vez que as sequelas estão instaladas, uma vez que se descobre que são sequelas decorrentes da sífilis, é feito o tratamento. Algumas dessas sequelas, elas retrocedem, não? Bem, o que pode melhorar com a reabilitação é o quadro motor. Então, pacientes que têm, às vezes, uma dificuldade para andar, para se movimentar, elas podem melhorar. Bom, o quadro meningítico é tratado e pode se curar de um quadro meningítico. O que é mais difícil são os quadros cognitivos, por exemplo, quando já está numa fase muito avançada de um quadro demencial, é mais difícil. Não que não tenha tratamento, a gente vai tratar os sintomas, mas dificilmente vai ser um tratamento curativo do quadro clínico, mas todo sintoma tem tratamento. Por exemplo, se ele desenvolver uma epilepsia, ele pode ficar sem crise epilética com os antiepiléticos. Se ele desenvolver um quadro cognitivo de memória, a gente pode melhorar essa memória com a medicação específica. Se ele tiver um quadro neuropático, dor, né, que é comum, às vezes tem muitas dores periféricas em pernas, em pés, a gente já tem medicação específica para dar um alívio nesse quadro doloroso. Espasticidade, às vezes ficam alterações de contraturas musculares. Por esse quadro motor, a gente tem aplicação de medicamentos musculares, que a toxina botulínica pode melhorar a postura, o movimento. Então, assim, todo quadro precisa ser avaliado, porque sempre há algo que ser feito, sempre há algo que se melhorar. Agora, claro, a gente não pode ter uma expectativa de um quadro com a sequela grave de regredir a um quadro de normalidade prévia. Isso realmente a gente não vai conseguir, mas sempre a gente consegue melhorar. Voltando à época em que se falava doenças venéreas, em que a palavra doença não tinha sido substituída pela palavra infecção, se dizia de Recife, Recífilis avenérea brasileira, por conta dos altos números de infecções sexualmente transmissíveis que eram registrados na cidade naquela época. Isso mudou de alguma forma? Engraçado. Ou a gente poderia continuar chamando Recífilis? Pois é. Por incrível que pareça, Recife, ele continua sendo Recífilis. Ele ainda apresenta os maiores indicadores de sífilis dentro do estado de Pernambuco, né? Então, a gente escuta muito, né, esse comentário de Recífilis, a venérea brasileira, mas o que é mais engraçado é que ele ainda se enquadra bem, sabe, para o cenário que a gente vive atualmente. Recife, ele tem indicadores maiores até mesmo do que o do estado de Pernambuco. Então, o risco de transmissão da sífilis aqui no município do Recife, ele realmente é maior, né? Eu acho que isso que também nos motiva mais a fazer ações em que a gente consiga levar esse diagnóstico precoce para as pessoas. Porque o que a gente chama de diagnóstico precoce é simplesmente não ter
sinal algum de doença, mas ainda assim eu fazer um exame. Eu ir atrás de um exame e ver se eu estou infectado ou não. Porque é isso que a gente tem falando aqui, vem falando desde o começo, do silêncio da doença, né? Então, essas ações de testagem, né, elas são muito presentes, elas sempre estão acontecendo, semanalmente, a gente sempre tem em algum ponto da cidade uma ação de testagem acontecendo. Para a gente fechando o programa, uma pessoa que tenha a impressão de que pode estar com sífilis, que tenha sido contaminada por conta do aparecimento da feridinha, enfim, esses sintomas que a gente falou aqui no programa. Essa pessoa deve procurar que especialista num primeiro momento e deve, além da especialidade médica, para onde ela deve se dirigir? Então, se ela é sintomática, né, é uma úlcera genital, ela vai procurar, no caso das mulheres, ginecologistas, no caso de homens, urologista, mas nós infectologistas, os clínicos gerais, dermatologistas, são as especialidades mais envolvidas. Mas, de uma forma geral, quase que todas as especialidades médicas, elas são capazes de diagnosticar e tratar essas situações. Acabou. Muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês no Opinião Pernambuco. Boa noite. Para você que está em casa, boa noite. Obrigada pela companhia até agora e até o próximo encontro.